multifacetados, né? Então, Lari, obrigada, primeiramente, Bruno e Larissa, aqui por fazer esse sistema acontecer, né? Todo dia que tem informação, tá Larissa e tá Bruno aqui por trás, então, muito obrigada. Mais uma vez, ajudem-me a agradecer a Bruno, agradecer a Lari aqui no nosso sistema, e a todos os líderes que fazem parte do sistema Go Board Global, como eu que estou aqui, né, no meio da minha rotina, dos meus fechamentos, das minhas reuniões, e dediquei esse tempo, porque estou na escala da segunda-feira de hoje, né? Começando, por um acaso, a primeira segunda-feira do mês de fevereiro. Que honra aqui, né? Quem já começou um mês com uma outra energia. Eu terminei o mês de janeiro com uma energia, que quando virou o dia, né? Virou a noite, eu disse, não, esse mês de fevereiro literalmente vai ser o melhor mês da minha vida até aqui. Né? Então, declara sobre você aí também. Quem recebe, levanta a mão daí, né? Boas energias para ti, para esse mês de fevereiro. Que seja o melhor mês da tua vida até aqui. Não é porque um dos menores meses do ano que tem que ser um mês, sabe lá, né? Pela metade. Mas sim, na verdade, já quero já te apresentar para esse negócio que se chama Incruises, né? O mês de fevereiro é um mês que marca muitos líderes aqui, inclusive eu sou uma dessas líderes. A Alba falou disso ontem na formação de diretores, para quem era diretor, quem estava lá, ela falou sobre isso. O mês de fevereiro é conhecido como um dos meses que a maioria dos líderes bate novos patamares, né? Desbloqueia novos patamares, né? Mês de fevereiro é conhecido como o mês que o Antônio Martínez bateu o board, a Alba bateu várias grandes metas, eu também bati um patamar grande no mês de fevereiro. Então, você tem tudo para fazer acontecer nesse mês de fevereiro de 2025, o primeiro, né, mês da tua vida, literalmente até aqui, porque tem muita gente que tá só sobrevivendo em janeiro, né? Tava de férias ainda. Acho que agora já dá para começar. Me conta aqui no chat se tu já deu apresentação nesse ano. E eu tô falando sério, porque eu sei que tem pessoas que não falaram aqui, né? Tem gente que começou o ano, mas ainda não começou a trabalhar, tá a brincar. Não, tô no Brasil. Tu tá brincando, né? Tá brincando. Né? Mudando o meu português para português do Brasil agora. Tá brincando. Se tu ainda tá no mês de 2000, um ano de 2025 e tu ainda não começou a fazer as tuas apresentações, as tuas reuniões, né? Tem um nenenzinho aqui chorando no fundo. Gente, hoje quem viu o tema da minha formação lá no grupo do Go Board? Escreve lá para mim, por gentileza. Escreve aqui no chat para mim. Quem viu o tema da minha formação, que a gente vai falar aqui hoje. Então, quero te dizer que eu trouxe esse tema para te ajudar a planificar os teus primeiros 90 dias de 2025, porque eu também fiz isso. Hoje eu parei, na verdade eu fiz no mês de janeiro, né, mas eu parei para reavaliar os meus números, para reavaliar minha postura, para reavaliar a minha energia, né, como um empreendedor individual, não só como a líder de outras pessoas que estão aqui, né? Então, se você ainda não parou para começar esse ano avaliando as suas ações mediante a esse negócio, acho que hoje é o dia. Quem está pronto? Quem concorda que hoje é o dia, né? Se tu já avaliou, é reavaliar, porque todo ano, todo mês tu tem que fazer isso. Na verdade, normalmente eu faço de 15 em 15 dias ou semanalmente essa avaliação de quantas apresentações eu dei, né? Ontem tivemos a formação da Alba, mas no final o João deu ali uma super dica para a gente, e eu quero até citar essa planilha organizacional para que você consiga ter controle do que, sinceramente, a única coisa que te dá resultado aqui é você se mover, apresentar. Por isso que eu comecei a falar sobre isso aqui, né? Quem já deu apresentações esse ano? Porque às vezes as pessoas esperam que o cadastro caia do céu, e não é, você tem que ter feito apresentações, né? E não existe como você crescer na Inclusive sem apresentações, né? Esse conteúdo é só para diretores, desculpa, João. Então eu vou dar só um spoiler, pode ser de organização, não quero a planilha. Só para quem vai ter diretor que vai ter a planilha do João. Mas um spoiler de como você organizar as suas apresentações, né? Então, posso dar a planilha aqui. Eu vou partilhar aqui. Acho que eu tenho 4 slides só, apenas só para ficar mais didático. Faz tempo que eu não trago aqui um conteúdo em slide para vocês. Como eu estava organizando o meu Canva aqui de slides, eu vou usar aqui meu ícone que eu gosto aqui. Uma coisa bem tecnológica, bem tecnológica.
Enquanto eu partilho a minha tela, quero me apresentar para você, que está aqui pela primeira vez. Eu sei que no mês de janeiro teve aqui alguns novos sócios em toda a nossa rede do Go Pós Global. Então, se você é novo sócio, muito prazer. Chamo Mariana Nunes, sou brasileira, mas moro em Portugal há 6 anos. Sou engenheira de formação na área de tecnologia, mas eu também sempre amei empreender. Por isso, eu decidi buscar algo novo, né? Então, graças a esse negócio, a minha vida foi transformada. Já são mais de 4 anos de carreira da minha profissão, que se chama em Grupo International. Eu sou network aqui dentro, empresária com meu próprio negócio. Desejo que você que esteja aqui pela primeira vez também possa estar vivendo um novo tempo na sua vida. E quem sabe um câmbio, né? Uma mudança de profissão, de liberdade, de você realmente conseguir viver para si mesmo. E eu quero, ainda bem que eu contei essa história aqui para vocês, que eu quero começar a minha. Falei novamente para quem já me conhece, né? Mas quero começar falando sobre ah, um pouco do que eu citei agora, da minha história, do meu estilo de vida. Eu estou passando tem uma temporada no Brasil, quem sabe até mais, né? Mas eu tenho ouvido muito de muitas pessoas, porque é a primeira vez que eu estou no Brasil por mais tempo, desde quando eu me mudei. Então, dessa vez é a primeira vez que a minha família, os meus amigos, os conhecidos, estão vendo de fato o meu estilo de vida. E ao mesmo tempo, eu tenho sentido o baque maior, porque desde quando eu mudei meu estilo de vida há 4 anos atrás, eu estive em outros meios, né? Vários lugares do mundo. E dessa vez eu estou vendo pessoas que me viram nascer, pessoas que viveram comigo antes, me ver tendo um outro estilo de vida, e algumas ainda estão até atrapalhadas. Como assim, ela está de férias, ela não está, ela trabalha, será que ela faz alguma coisa? Como é que ela sobrevive? Né? Para ver o quanto que as pessoas anseiam, porque muitos estão elogiando, né? Quantas pessoas anseiam por querer ter essa liberdade. Alguns primos meus brincam comigo falando assim, quem dera eu poder trabalhar igual a Mari, e só anda com o computador dela para um lado e para o outro, porque eles me convidam para estar num lugar. Eu falo, eu vou, mas tem internet? Se não pega a internet, eu não vou, né? E assim, eles falam, a Mari só com esse computador faz dinheiro, mais nada, ela não trabalha, né? Então, eu acho muito engraçado, eu queria partilhar isso com vocês, porque eu desejo que você seja o estranho da sua família um dia, né? Que as pessoas te vejam de fato, olha, ela tem uma vida, não só dizer ela ganha dinheiro, mas ela tem liberdade. Ele tem liberdade. Uau, o Bruno consegue ir para tal lugar, o Davi Garcia consegue dizer que vai trabalhar com a netinha dele no café, e não é comum para os avós irem trabalhar com os netinhos no café, né? Mas ele, por trabalhar com a Incruz, consegue estar num café com a netinha dele, né? E com o filho dele que trabalha com ele. Isso é incrível. Então, esses detalhes é que faz você perceber que isso aqui, gente, não deveria estar sendo levado como uma brincadeira para você. E eu quero começar falando isso sem açúcar para ti, para que você perceba. Se você sentiu-se entusiasmado com o que eu falei, ou quer ter eu digo, chegar a ser avô como o Davi Garcia e o Davi pai agora, né? São pais e conseguem trabalhar de um café com a Nini, com a Chloe no braço, né? E você sonhar com isso, de ter essa liberdade. Vou dormir amanhã na casa da minha avó, por exemplo, e a minha avó não tem com quem dormir com ela, porque todos os meus primos estão todos trabalhando. E a primeira coisa que eu disse é: eu vou. Ah, mas tu não vai trabalhar amanhã, segunda-feira? Falei: não, eu vou trabalhar de casa, né? E eu consigo estar lá o dia inteiro com a minha avó. Então, olha que incrível, né? Então, vamos lá, vou te ajudar aqui a planejar esses próximos 90 dias, 60 dias, você rever aí essas apresentações que você tem que fazer, né? Qual a nossa estratégia nos próximos 6 meses? Na verdade, você enxergar o ano não como os 12, né? Mas como os 6 meses. Normalmente, maratonas acontecem em 90 dias, mas elas também vão sendo atualizadas de 90 em 90 dias ou de 6 em 6 meses, né? Você corre uma maratona de 90 dias, mas nos próximos 90 dias você corre para manter ou para solidificar, né? Para solidificar o teu próximo patamar. Então, o que eu vou partilhar aqui com vocês, tanto vai servir para você que está começando agora, quanto você que está tentando, de repente, 2 meses, 3 meses, bater o diretor de marketing ainda não fluiu, ou você já é diretor e de repente não tá chegando à próxima meta, ou você acabou de chegar aqui e quer saber os primeiros passos com relação às tuas metas claras, para que tu alcance de fato
resultados desde o primeiro mês, como eu também já cheguei assim, perguntando ao meu patrocinador, o que que eu preciso fazer para já chegar a ganhar X e não pagar minha mensalidade, né? Eu já fui direto ao ponto porque eu tinha noção de business de alguma maneira, eu era empreendedora. Mas se você chegou aqui esperando entrar dinheiro, entrar gente, e você ainda não se planejou, isso aqui não vai cair dinheiro do céu. Você tem que planejar, olhar para esses números e reavaliar semanalmente se você está cumprindo o que de fato é necessário ser feito, ok? Então, daqui, o que devemos enxergar para criar uma boa estratégia? Primeiro que estratégia é diferente de habilidades, ok? Você ter a sua estratégia para alcançar a X meta, vamos dizer, tua primeira meta é ser team leader esse mês de fevereiro. Amém. Quem recebe, escreva aí. Assim seja. Amém aí no chat, né? Então, vamos dizer que a tua meta é ser team leader ou fazer um team leader. Eu quero fazer um team leader a mais esse mês, por exemplo. Ter pelo menos 5 novos ou 2 prêmios diretos a mim, no mínimo, ou formar um novo direto meu team leader. Então, uma das minhas metas básicas que eu tenho listadas é essa também, para me ver crescendo, para eu sentir que, no mínimo, meu crescimento está acontecendo. Então, isso é, de alguma maneira, a estratégia que eu quero alcançar. Mas para tu enxergar, de fato, essa estratégia, tu tem que trabalhar com essas microatividades, ou seja, que são ações que, por exemplo, um hábito que eu comecei a ter em dezembro, antes do ano virar, foi porque eu sentia que eu não estava sendo produtiva por conta de muitas viagens que eu estava fazendo, que é um problema, né? A gente viajar e às vezes a gente não consegue organizar, ter uma rotina. Então, como desde quando eu comecei a treinar, me alimentar bem, me incomoda muito quando eu estou em algum lugar, seja a trabalho, seja a viajar, que eu não consigo ter uma rotina. Então, eu peguei pequenos hábitos que me ajudou e eu vou falar sobre ele. Inclusive, um deles está aqui do meu lado. Foi, inclusive, um presente da Carol, que é uma sócia minha lá de Lisboa. Beijinho, Carol, muito obrigada. Ela sabia que eu estava toda metódica, né, organizando algumas coisas, e ela me deu do nada, assim. Como ela sabe que a minha linguagem do amor é presentes, né? Quem sabe aí essa linguagem do amor, a minha é presente, né? Então, qualquer presente que seja simbólico, por exemplo, ela comprou uma lembrancinha, deixa eu ver se dá para ver. É um bloquinho de notas, na verdade não é um bloquinho de notas, é um bloquinho de checklist, de tarefas que eu preciso fazer no dia. Então, quando eu já acordo, eu pego esse bloquinho e anoto todas as tarefas que eu preciso fazer. Então, vou dar um exemplo aqui, está escrito aqui: pagar a conta X, falar com fulano, ciclano e ciclano, que são pessoas que estavam para fechar, pagar, ir ao banco, tipo, coisas que não só são da Incruises, como é o meu negócio, quanto também atividades mais práticas que vai me fazer ser mais produtiva, ok? Então, esse bloquinho também, eu tanto tenho uma folha que eu escrevo tarefas gerais, quando eu tenho uma folha para controlar, por exemplo, quantas pessoas novas eu falei hoje. No caso, por exemplo, eu estou anunciando, estou fazendo anúncios, né? Então, quantas pessoas me escreveram do anúncio? Ou será se eu posso aumentar o valor de investimento do anúncio que eu estou fazendo? Então, para você enxergar, para que a tua estratégia esteja funcionando, você tem que trabalhar diariamente, gente. Não adianta você tampar o sol com a peneira. Como é que traduz isso em espanhol? Boa sorte, Bruno. Não adianta você tampar o sol com a peneira de achar que os seus resultados vão cair do céu. Tu tem que todo dia reavaliar o que tu deveria ter feito, o que não fez. Por exemplo, no final de semana eu tirei para descansar com a minha família, que tinha muita atividade para fazer, mas também consegui pelo menos fazer aqui o meu checklist das coisas do mês de fevereiro, né? E tarefas do evento, por exemplo, que são já urgentes para ontem, né? Então, mas aí o que é que eu fiz para não esquecer? Já anotei no checklist aqui, inclusive estou devendo aqui uma resposta para a Evelyn, já sei que eu tenho que responder outras coisas da Lilian e da Alba, né? Tem um monte de coisa aqui para, enfim, para fazer. Então, já sei, graças ao bloquinho. Então, pega essa dica. Tem um bloquinho, não precisa ser. Se você é bom com telemóvel, eu também sou muito boa com telemóvel, mas o bloquinho me ajudou mais do que o telemóvel. Ele cabe telefone, né? Celular. Ele cabe dentro da minha bolsa, para onde eu for, tá? Então, boa sorte aí, se funcionar para você. Então, o que devemos enxergar para criar uma boa estratégia? Essas microatividades que vão te ajudar, microações, que vão te ajudar a te organizar, a olhar esse negócio como deve ser feito, tá?
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, jogar um spoiler aqui. Eu tive que fazer meu imposto de renda no Brasil para algumas situações boas que vão vir aí para frente, né? Então, eu tive que se eu não começasse com a minha contadora para saber todo o ABC que eu precisava fazer, eu ia pagar perder dinheiro. Na verdade, essa é a frase certa, perder dinheiro, porque o governo do Brasil ia me tirar várias multas porque eu não sabia fazer as coisas. Então, eu fiz um checklist com a Cris, que é a minha contadora, para ela poder ver direitinho tudo que eu precisava fazer, para eu não pagar um monte de multa aí que eu tinha para pagar com o governo, porque eu estava há muito tempo sem fazer a minha atualização do imposto de renda aqui no Brasil, do meu IRS, por exemplo. Então, a mesma coisa na Incruz. Se tu não organiza e não tem claro essa programação diária, por mais que você fale, mas eu trabalho fora. Quando tu iniciou a Incruz, tu sabia que tu tinha um trabalho, a tua família e várias outras coisas. Mas por que que tu iniciou? Tu iniciou porque você queria ter a chance de gerar uma renda extra. Você queria ter a chance também de viajar de graça. Você talvez queria também ter a oportunidade de começar um novo negócio. Igual como eu comecei aqui, eu estava cheia de problema, de dívidas, de, de tanta coisa que se eu te contar, tu vai chorar comigo aqui. E eu ainda tinha um emprego e mais uma minha loja de roupas, e eu ainda me inventava de trabalhar ainda para cá fazendo algumas coisas no Brasil, como engenheira. Né? Então, eu poderia dizer, olha, eu não tenho tempo, João, para fazer esse negócio aí, ou na primeira semana dizer para ele, olha, não consegui falar com ninguém. Mas também porque eu não tinha organização, né? Mas não foi assim que aconteceu. Eu não era a pessoa mais detalhista como hoje eu sou, que eu não digo perfeita, mas eu digo detalhista, eu melhorei mais nessa questão, mas no início eu tinha, no mínimo, essa organização das coisas. Você não é que você não tem tempo, você só não consegue ainda organizar-se, né? Então, eu vejo muita gente aqui que está aqui agora que tem negócio, por exemplo, como a Sueli, é mãe, tem família e tudo, mas tem o horário dela que vai sentar em tal lugar e vai trabalhar, né? O fulano de tal, né? Que tem outros negócios, tem filhos, tem afins. Você precisa não jogar, fazer com que esse negócio aqui não seja só um negócio que vai fazer você viajar de cruzeiro por menos, porque esse é o teu maior risco. Não é nem dizer perder dinheiro, não existe isso aqui, né? Então, para que você não só viaje por menos, sendo empreendedor na Incruises, o que te resta é te organizar. Então, cria vergonha na cara e te organiza, tá bom? Sem açúcar. Vamos lá. Pronto. Cadê aqui? Passa, pá. Vamos. Então, metas para 2025, tá? Tá aqui, ó, por exemplo, um exemplo que eu queria fazer para ti, que ainda não tem dinheiro para comprar um bloquinho baratinho como esse. Eu tenho bloco, todo telefone, todo mundo tem telefone aqui, né? Todo telefone tem bloco de notas. Então, dá para tu fazer um checklist no bloco de notas. Então, eu ponho metas para. Dei um exemplo para falar aqui para vocês agora já da parte prática, mas eu quis ilustrar para tu ver o que eu faço já no telefone. Quando eu estou de viagem, de cruzeiro para algum lugar, a minha agenda de acompanhamentos fica como uma planilha. Não dá para, não sei se dá para ver aqui, mas eu tenho uma planilha no meu bloco de notas que funciona como a organização de follow-up. Cacilda, deixa eu tirar aqui o fundo, peraí, para vocês verem meu celular. Desfocar. Ó, tem uma planilha de organização de follow-up aqui. Estão vendo? Então, eu ponho aqui o nome da pessoa, tipo Nicolai da Escócia, João da tatuagem, o Helder cliente de Angola, o outro. E aí do lado eu falo acompanhamento. Quando eu fiz a apresentação com ele, depois, até onde nós finalizamos, se eu apresentei, se eu já marquei a próxima. E assim eu tenho isso aqui organizado. Normalmente eu faço minhas anotações no meu num bloquinho também, além desse, mas como eu estou lá e tocar de vez em quando, eu uso o bloco do meu telefone, tá? Isso também vale para essas metas e atualizações que tu precisa fazer para tu fazer no telefone também, como está aqui na minha tela agora. Então, meta para 2025. Então, eu coloquei já aqui trabalhar já os primeiros 6 meses do ano, que agora nós só temos 5, né? Senão você já está em fevereiro. Então, trabalhar os 5 meses. Então, qual patamar estarás em maio e junho? Porque maio já é o fechamento dos primeiros 90 dias, né? Na verdade, é abril, né? O fechamento dos primeiros 90 dias do ano já é em abril e aí em maio está reconhecido, ok? Então, ou março, perdão, março fecha os 90 dias, abril tu já bate uma meta e reinicia uma outra maratona de 90 dias. Então, por isso que está ali qual patamar tu já vai ser no máximo ali maio, por exemplo, né? Quantos líderes terás? Você trabalha num negócio de network marketing. A gente não trabalha só gerando clientes. Para criar um negócio solidificado, tu tem que ter líderes na tua equipe.
Então, tem de pensar quantos líderes terás, empreendedores queiram ser independentes, aprender com ou sem você, continuar com ou sem você, fazer as coisas com ou sem você. Quantos diretores farás? Não é só líderes, esse líder tem que ter resultados, e tendo resultados, ele é um diretor, né? Ganha um residual por mês, viagem de graça, é reconhecido, e assim por diante. Conquistas mensais, né? Ou seja, já avaliei o que eu fiz de errado mês passado, que eu já fico, me cobro muito, eu sou muito assim, né? O que eu não, por isso que eu digo que a frase não é fiz errado, mas como eu me cobro muito, eu já falei para vocês de automático, né? O que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de merda no passado, mês passado que eu poderia ter feito melhor, né? Então, eu avalio mensalmente. Então, esse mês eu tenho metas para cumprir, desde o evento do Rio de Janeiro, desde outras coisas que eu quero alcançar em outros países, desde as minhas coisas pessoais daqui do Brasil. Então, já tenho metas que eu sei que eu preciso manter, né, financeiramente, o que eu preciso alcançar financeiramente com a Incruises, e para eu enxergar os próximos 90 dias. Por isso que, por exemplo, aprendi isso com a Alba também. Então, estivemos com ela em dezembro na casa dela, naquele summit do GoPro. Então, nós criamos um plano, quem estava lá, os líderes, né, Davi, João, Guilherme, né, muitos líderes que estão aqui agora em sala estavam lá com a gente criou um plano de eventos para os primeiros 6 meses do ano, né? Porque a gente sabe que o nosso negócio movimenta-se por eventos, mas nós criamos mensais, né? Nós criamos lá, cada mês tinha uma atividade em tal lugar e partilhamos isso entre todos. Então, você tem que avaliar as suas conquistas mensais também. Esse mês eu não bati a meta do meu diretor, do meu team leader. Mas eu costumo falar, lá no meu Instagram eu falo sempre, sucesso é uma questão de ser diário, né? Sucesso é diário. E tem alguns líderes meus que também são igual eu, que se cobram, aí fecha o mês, né? Fica já puto que não fechou como queria. Eu sou muito assim, né? Aumentou a meta e quero fazer as coisas diferentes. E aí eu falo assim, eu falo isso para minha cabeça. Trabalhei isso para não deixar com que a minha cobrança me atrapalhe. Então, eu falo isso para mim e falo isso para ti hoje em dia. Faça com que as tuas conquistas mensais sejam avaliadas num termômetro. Qual é esse termômetro? Que o termômetro esteja escrito bem alto, assim, grande, maiúsculo. Esteja escrito assim: eu, Sueli, eu, Rosa, eu, Anitta, vou terminar o mês vencendo, ganhando. Eu, Patrícia, eu, Miriam, eu, Estefania, eu, Lígia, eu, Keliana, eu, Nela, eu, Diana, eu, Estrela, eu, Cassiane, né? Eu vou terminar o mês vencendo. O que é terminar o mês vencendo, gente? É tu ganhando, fazendo as coisas melhor do que tu fez no mês anterior. Por exemplo, quando a minha produção é menor que o mês anterior, gente, isso é uma facada gigante no meu coração. Porque eu perdi, na minha cabeça, eu perdi. Eu posso até não ficar, tipo, ter batido, vamos dizer que tu, na tua cabeça, a tua meta era bater o diretor. Tu não bateu o diretor, mas tu ficou com positivo ou negativo comparado ao mês anterior? Entende? Então, tem gente que chega dia 25, quando vê que está muito longe da sua meta do team leader, do diretor, para. Porque é uma pessoa que não entende que é uma construção, é um processo. Se tu já viu que chegou dia 25, está longe da meta, mas olha para os teus números. Ok, esse mês passado eu fiz 2 cadastros novos. Esse mês eu só fiz 2 também. Eu vou terminar o mês vencendo, vou fazer mais um. Vou reativar todo mundo. Vou colocar o débito automático o máximo que eu puder. É isso que tu tem que colocar na tua cabeça. Faça com que a cada mês você supere o outro, né? Isso é terminar o mês vencendo. Isso, de fato, é estar ganhando. Entenderam? Então, quando eu comecei a trabalhar assim, eu vivi, não mais vivi maluca com a coisa, eu disse assim. Quando você entra e está muito focado, né? E eu tive um mentor muito parecido comigo, então você deixa de viver quando não está batendo as metas, você fica muito triste. Eu sou assim. Mas para trabalhar melhor e ver que eu estou crescendo, é que eu decidi terminar todo mês vencendo. Então, a minha meta que eu queria bater grande ano, mês passado, não bati. Mas em comparação a dezembro, pelo menos num dos meus números foi maior um pouquinho. Em outro não foi maior. Mas um dos meus números, sim. Então, peça sempre, né? Fale sempre para você mesmo, para sua cabeça, que você tem que terminar o mês vencendo. Tá bom? Então,
respondendo a todas as checklists aqui, o checklist aqui, pense como fazer tudo isso. O que está aqui? Qual patamar vou alcançar em maio, junho? Quantos dias eu terei? Quantos diretos eu farei? Quais são as minhas conquistas desse mês? Qual é a meta que eu quero alcançar esse mês exatamente? E só te perguntar como fazer, né? Como alcançar cada coisa dessa. Esse aqui já é a base do teu planejamento. Não só colocar as metas. Colocar aqui, eu quero fazer 5, eu quero fazer 6 registros, mas como fazer? Tu quer fazer 5 registros e não sabe que para fazer 5 registros tu tem que apresentar para X número de pessoas, entenderam? Então esse é o como, tá bom? Então existe aqui a meta, mas tu tem que estar já escrito embaixo ou em parênteses, em algum lugar, o como fazer. Ok? Estão aí comigo, me acompanhando, tá? Maravilha. Deixa eu ver se vai passar. Então, eu coloquei aqui um checklist para a meta de crescimento até abril de 2025. Então, eu fiz um detalhe aqui, mais um exemplo para falar para vocês, já que já o mês de janeiro já passou. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que esse exemplo serve até para os velhos e para os novos. Então, vamos dizer que a Nela está agora correndo para não só solidificar o diretor, ou de repente já chegar mais perto do sênior. Um exemplo, né? Então, vamos dizer que a Nela esse mês tem que colocar na checklist dela que fevereiro, para ela vamos dizer que a Nela quer alcançar um novo patamar daqui a 2 meses, né? Então, a Nela, no mínimo, tem que começar a entender que ela precisa de sócios, não só clientes. Para tu sentir o crescimento da tua equipe, do teu negócio, tu, como sócio, tu precisa analisar o teu termômetro com novos sócios, não só cliente, porque esse cliente ele não vai produzir mês que vem. No máximo, ele vai manter a produção do que ele consome, mas ele não vai produzir, tá? Então, todo o teu termômetro tem que estar em cima de sócios, tá bom? Então, fevereiro, vamos dizer que a tua meta tem que ser de 2 a 5 novos. Por que eu coloquei de 2 a 5? Porque esses novos podem ser só prêmios, tá bom? Então, se for prêmios, tá bom até 2, né? Então, não vou dar o exemplo da Nela, porque a Nela já é diretora, mas deixa eu dar um exemplo de alguém que está começando agora. Alguém que, nome qualquer, não está aqui ninguém, né? A Maria, que está começando agora. A meta da Maria esse mês é fechar o team leader. Mas se você já é um team leader, um diretor, vamos dizer que você coloca a meta de fevereiro como fechar um novo team leader. Você formar alguém como novo team leader, que é o quê? Ter 2 cadastros de prêmio, que isso é um team leader sólido, porque tem muita gente se iludindo que bater team leader é fazer só um prêmio. Só que mês que vem, essa pessoa que bateu o team leader vai perder. Olha a dica aqui, tá? Então, põe a meta que o teu sócio tem que bater team leader com 2 prêmios, porque com 2 prêmios ele mantém a produção de 500 no mês seguinte. Agora, só com um prêmio, ele perde o team leader no mês seguinte, tá bom? Então, tem que ser de 2 em diante. Pare de vender que ele é team leader com um prêmio. Ele só é naquele mês. No mês seguinte, se ele não fizer nada, ele vai perder o team leader, a produção de 500. Ok? Então, vamos dizer que a Estrela quer crescer para ser diretora, né? Então, a Estrela tem que saber que ela tem que produzir diretamente nela de 2 a 5 novos. Se ela já está há mais tempo, a meta dela é de 3 a 5, ou ela vai fechar um novo team leader. Então, tem que avaliar, estou dando exemplos para que você avalie o seu termômetro com o teu patrocinador, ok? Então, mas vamos dizer que em março, a Estrela já alcançou a meta dela, ou fez 5 novos, ou ela, de repente, já tinha alguns diretos, né? E a meta dela é formar alguém que ela está trabalhando, tá? Então, no mês de março, o que ela vai trabalhar? Ela vai analisar. Vamos dizer que ela teve ali desses 5 novos, de 5, vamos dizer que um faz alguma coisa, ou até 2 está andando, tá? Então, você vai trabalhar com a linha 1 e a linha 2. Uma dessas linhas, tu tem que trabalhar nelas para ser team leader, ou seja, esse é um exemplo de planificação, de planejamento, ok? Então, se você já trabalha com uma meta no mês de fevereiro, no mês de março, é já continuar com a duplicação dessa meta com os sócios que você está trabalhando. Então, trabalhe, vamos dizer que a Estrela começou hoje e aí ela bateu o time desse mês. No mês de fevereiro, ela já vai focar em quem desses 5, no mínimo, se ela bateu o time de repente com 5 sócios novos, seja clássicos, por exemplo. Desses 5 sócios novos, de um pode ser que um esteja querendo correr com ela, né? E aí ela foca já com esse um ou 2, por exemplo, para um desses 2 bater a produção. Se ela está com uma maratona e esses líderes também já queiram entrar numa maratona,
ela já pode focar na linha A e na linha B, é que eu chamo isso. Então, um sócio já trabalhando para já ser team leader, já ter 500 de produção, ou você levar ele ao limite que você necessita, né, que é a produção de 40%. Então, se você é um sócio comum e ainda não bateu o diretor, você tem direito a 40% da produção daquele líder. Então, você tem um teto de até 1.200 de produção, que é o que está ali escrito. 1.200 de produção daquele teu direto sócio, o diretor de marketing, tá? Você ainda não entende desses números, você avalie lá com o seu patrocinador, tá? E aí vamos dizer que a Estrela já trabalhou, que a produção dela, com um desses líderes dela já subir para 1.200, tá? E aí chega em abril, ela já está trabalhando para um novo marketing direto, na linha B ou na linha A, que eu chamei de um sócio a linha B e o outro sócio a linha A, tá bom? São exemplos que eu estou dando. Você olha para uma planificação dessa e fala assim, afinal eu sou empresária, eu tenho planos, eu tenho uma estratégia. E eu sei que muitos que estão aqui estão falando assim, ah, Maria, é óbvio, todo mundo faz isso. Gente, acredita que tem gente que não faz? Tem gente que não tem uma estratégia, não tem um plano. Ou até tem um patrocinador que explicou para ele no início, fez um patrocínio responsável, perguntou as metas, mas o empreendedor, que é de fato empreendedor, ele é um sócio independente da Incruises. Se você teve um patrocinador que fez um início rápido contigo, ou não fez, não importa, mas tu é o dono do teu negócio. Então, tira um horário para tu fazer um checklist de crescimento até abril, de tarefas que tu precisa fazer. Se tu já é independente, faz sozinho. Se tu precisa de ajuda, pede para o teu patrocinador para refazer essa, essa estratégia do que tu precisa fazer, colocar essas metas e clarear isso na tua mente, porque quanto mais claro tu tem, mais fácil, essa é a palavra, mais fácil e simples fica aqui o processo. E para de doer, ok? Para de doer a ideia de tu pensar, ah, eu tenho que apresentar para 20, mas se tu dividir essas 20 apresentações numa semana, tu já sabe que por dia não é muita coisa, né? Então, pronto. Então, tá ali direto em todos os meses, de 3 a 5, investir em um dia fixo na semana para reativações, débito direto, ou repetir de novo, né, a maratona do que começou em janeiro e fevereiro. Isso aqui é um exemplo. Não pegue isso aqui como o que tu tem que fazer agora, porque todo mundo aqui está num processo diferente, tá? Isso aqui é um exemplo de alinhamento. Ah, o primeiro mês é X, de tal e tal. No mês seguinte é X, tal e tal. Trabalhar com a linha B, com a linha I. Então, o básico também, direto de todos os meses, investir em dia fixo da semana para reativação. Isso é um planejamento de empreendedor, que é o que eu também faço aqui. Tá bom? Entenderam? Quem está com a câmera aberta, me dá assim um joinha. Entenderam que isso aqui é um exemplo? Sim, ok? Que tu vai adaptar isso para o momento que tu está agora. Beleza? Pronto. Então, era um pouco disto que eu gostaria de repassar para vocês. E quero que vocês olhem para essa imagem. Não olhando como se fosse a Mariana ali, mas olhando para você, ok? Porque eu olho todos os dias para essa imagem no meu celular e no meu computador. É essa imagem que eu tenho, da minha próxima meta. Mas não só isso, é do meu propósito, né? De impactar 1.000 famílias, 1.000 famílias, 1.000 famílias. Muitas vezes eu sonho com isso, muitas vezes, porque já está programado na minha cabeça. Isso vai acontecer uma hora ou outra, né? Por mais que eu tenha um mês difícil, uma temporada difícil, muitas coisas acontecendo, isso vai acontecer uma hora ou outra. Eu só preciso estar alinhada, olhar para o meu checklist, olhar para as minhas estratégias, mas quanto mais tu continua visualizando aquilo que te fez brilhar o olhinho quando tu começou esse negócio, porque só tu sabe quanto teu olhinho brilhou quando tu começou esse negócio, sabe? Eu sei, né? Então, você precisa relembrar todo santo mês, faz por mês isso, né? De você relembrar, mas tirar um momento. Eu visualizo todo dia, né? No meu devocional que eu faço de manhã, quando eu tô indo pra academia, que eu tô lá me acabando de fazer um agachamento, eu tô ouvindo alguma coisa que aí eu lembro, eu olho, aí eu vou olhar o horário, né? Que eu tô olhando quanto tempo eu tô lá fazendo o agachamento, para ficar gostosona e tal. E aí, quando eu olho aqui no meu celular, eu tenho meu painel dos sonhos aparecendo e eu tenho essa menina aí da foto que está aparecendo aqui para vocês, olhando para mim. E eu vou lembrar, vou recordar. Então, pega essa dica aí para ti. Lembra-te que tudo aqui é um processo, todo mundo também está passando pelo seu, você não precisa desistir dessa caminhada.
simplesmente porque talvez o mês de janeiro não foi o melhor mês da tua vida até aqui. Mesmo você profetizando isso, né? Mas que o mês de fevereiro não vai passar, porque tu não vai te perdoar a ponto de não refazer a checklist e fazer melhor, porque tu vai terminar o mês melhor do que o mês anterior, que é o mês vencendo, né? Vamos fazer um trato assim, que agora eu quero ouvir vocês aplicando isso. Põe na cabeça de vocês que vocês têm de terminar um mês vencendo, comparando ao mês anterior, ok? Então, maravilha. Vou interromper aqui